Olá, meu nome é Débora, estudo Pedagogia na Universidade Metrocamp Leiden e hoje eu vim apresentar o meu PCC, Prática como Componente Curricular. E esse trabalho, o tema é sobre problemas e boas práticas relacionadas à educação. Ele foi separado em 3 passos e o primeiro era para a gente se imaginar como um fotógrafo. Em algumas fotos mostram problemas relacionados à educação. E o primeiro problema que eu vi, ao meu ver, como educadora, são os valores da era industrial, de 1820 a 1840, ainda sendo ensinados em uma era totalmente moderna e tecnológica. Fomos instruídos e não ensinados, e eu acho que isso se deve pelo fato das indústrias, só que estamos em uma era totalmente diferente, que se a gente der, por exemplo, um computador para uma criança, com apenas algumas instruções, ela sabe o que fazer. Então, acho que a gente devia ser mais ensinada, as crianças deveriam ser ensinadas e não instruídas, porque para um operário fabril isso era essencial naquela época, ser instruído. E hoje não, hoje a gente precisa ser ensinado. Então, acho que isso é muito importante. E como o próprio Edgar Morin diz, a pedagogia atual, com seu radical fraccionado do saber, leva o indivíduo a entender o universo em que vive de forma facciosa, sem conexão com o universal. Assim, rompe-se qualquer interação entre local e global, o que proporciona uma resolução das questões existenciais completamente desvinculada da contextura em que elas estão situadas. A segunda questão, o segundo ponto de vista meu, é a falta de autonomia e controle, levando as escolas a tomarem total controle sobre os alunos. Eu acho que as crianças, elas podem ensinar os seus colegas, elas podem ensinar até nós, professores, também, mas eu acho que a escola devia dar um pouco mais de abertura para os seus alunos, para suas crianças e jovens falarem e se posicionarem mais, porque é simplesmente sentar numa carteira, ser instruído e ir para o seu intervalo ou ir para sua casa. Então, eu acho que eles deviam ser mais ouvidos. Outra questão é a falta de incentivo e participação de pais na rotina escolar. E eu acho que isso é muito importante. Eu trabalho em uma creche e eu vejo quão é importante a participação dos pais. Tem muitos pais que nem sabem como é o dia do seu filho, tem muitos professores que não sabem também como é a rotina do seu aluno, não conhece seu aluno de fato, de verdade. E eu acho que a família e a escola estarem conectados é muito importante, porque o trabalho fica muito melhor. Porque, por exemplo, uma criança que é revoltada, uma criança mais agitada, uma criança mais agressiva, por que aquela criança é daquele jeito? Então, acho que os pais estarem presentes, a escola chamar mais os pais para perto é essencial para a gente saber esse tipo de coisa e também para ter uma comunicação melhor com suas famílias e com suas crianças. Outro problema é a falta de comunicação entre professores e alunos, o que eu acho muito importante. Muitos professores não dão liberdade para os seus alunos falarem, muitos alunos não têm vontade de falar com seus professores, e eu acho que muito se deve pelo fato de alguns professores serem muito autoritários, só chegarem em sala de aula e só falarem e saírem, não deixarem o aluno ter voz, e eu acho isso muito importante. Eu acho que a comunicação é a base de tudo hoje em dia. Outro problema é a falta de investimentos, salas de aulas cheias e sem estruturas, falta de laboratórios, professores mal remunerados. E ter um planejamento bem definido e elaborado para não cometer esses erros é essencial. Eu acho que com o dinheiro que as escolas recebem, eles deviam fazer um planejamento mais elaborado, voltado para todas as coisas. Quem sabe laboratórios, por exemplo, organizar eventos, por exemplo, de livros,
fazerem coisas que chamem mais a atenção dos jovens e também coisas que ajudem não só os alunos, mas os professores também, porque em uma sala com 40 alunos, pequena, apertada, com ventilador quebrado, eu acho que isso é estressante não só para um professor, como para um aluno. Então, eu acho essencial a escola ter um planejamento melhor para essas coisas, essas situações de sala de aula, e não só da sala, mas da escola também. A segunda parte do primeiro passo era para a gente falar as boas práticas da escola relacionadas à educação. E algo que eu acho muito interessante é a inclusão das crianças com deficiências ou síndromes nas salas de aula. Mas, ao mesmo tempo que eu acho isso muito importante, também tem um contra relacionado a isso. Eu acho que, por mais que tenha inclusão, falta um pouco de alguns professores em se interessarem mais pelo aluno, em saber o que de fato acontece com ele, para conseguir dar uma atenção não somente para ele, mas para ele e para a sala toda, para que não só os outros entendam a sua matéria, mas aquele aluno, por exemplo, com TDA, com uma síndrome de Down ou com um autismo, conseguir entender o que o professor está querendo passar. Então, eu acho isso muito importante e eu acho muito essencial a inclusão nas escolas. E, se eu não me engano, cada escola pode comportar até 25 ou 35 alunos, se eu não estiver enganada, que tem algum problema. Então, eu acho isso muito bacana. Eu acho uma quantidade muito boa de crianças por escola, porque temos muitas escolas hoje em dia espalhadas pelo Brasil e eu acho isso muito interessante. Também um outro ponto sobre as boas práticas são os professores voltados a ajudar mais as crianças com dificuldades. E eu acho isso muito legal. Do meu ponto de vista, eu acho muito interessante a gente sentar com aquele aluno que tem um pouquinho mais de dificuldade, ver o que está acontecendo, ver qual que é o problema. Às vezes pode ser uma coisa tão simples e a gente ignorou, mas com um pouquinho mais de atenção era ensinado muito rapidamente. Então, eu acho muito interessante e muito importante essa atenção que os professores dão para os alunos. Outra coisa é mais investimentos em leitura, incentivo na leitura, incentivo na matemática. Eu acho isso muito bacana. Reforços, muitas escolas hoje têm reforços de português, reforço de matemática, e eu acho isso muito importante, porque no Brasil, muitas crianças não sabem nem escrever seu nome, muitas crianças não sabem nem fazer uma conta de vezes, não sabem nem a tabuada do 2. Então, eu acho muito interessante esse reforço nas salas de aulas e nas escolas. O uso da tecnologia também, muitas escolas estão aderindo a esse uso da tecnologia e eu acho muito importante, não somente para os professores, mas também para os alunos. Muitas escolas deram tablets, notebooks, disponibilizaram esses aparelhos para as crianças trabalharem e estudarem mais em casa e até na sala de aula. Eu acho isso muito importante, porque muitas crianças em casa não têm esse aparelho, não tem essa conexão, né? Então, eu acho isso muito importante e bacana para o aprendizado do aluno. A conscientização também eu acho muito bacana, muito importante nas escolas. Eu acho que é algo que nunca pode parar, que é sempre nós estarmos lembrando de datas especiais, datas que foram importantes para o nosso Brasil, como o descobrimento do Brasil, o Dia do Índio, o Dia dos Escravos, o Dia da Libertação dos Escravos. Eu acho tudo isso muito importante para não deixar essa parte da nossa cultura morrer. O segundo passo era para a gente se imaginar caminhando pelos corredores de uma escola e ouvindo a seguinte conversa. Professora, vou apanhar o papel no lixo. Pedrinho, você não sabe falar? Isso não é português. Está tudo errado. E mais adiante, eu gosto de macaxeira frita. Não é macaxeira, é mandioca. Seu jeito de falar está errado. E era pra gente, como postura de educador frente à diversidade linguística em sala de aula, era pra gente ver como a gente deveria agir, né? E
Na minha opinião, a variedade linguística é vista como uma língua utilizada por pessoas que não têm nível de escolaridade, forma, na verdade, preconceituosa e equivocada em que as pessoas veem, né? A variedade linguística, na verdade, é totalmente diferente, ela não é isso. A variedade linguística é muito rica e maravilhosa. Ao meu ver, não só as maravilhas da natureza, mas de toda essa língua é que fazem o nosso país. Então, como educadora, o meu ver de ensino voltado para essa diversidade pode quebrar muitos preconceitos e trazer muito mais conhecimento para a nossa geração e para todo mundo, porque a mesma pessoa que pode falar mandioca é a que pode falar macaxeira, e eu acho que as culturas têm algo muito rico, muito importante para trazer pra gente. Então, eu acho que nessa questão não existe o certo e o errado. Lógico que, por exemplo, numa reunião, numa advocacia, num tribunal, a gente deve sim falar da forma mais correta possível, mas eu acho que no nosso dia a dia, na roda de amigos, em uma sala de aula, eu acho que essas diversidades, elas fazem muita diferença e são muito importantes. O terceiro passo era pra gente responder algumas perguntas relacionadas a um texto que fala sobre a educação através do tempo. E eram algumas perguntinhas que eram pra gente responder. A primeira é, de acordo com Edgar Morin, como os educadores precisam refletir sobre a natureza do conhecimento a ser trabalhado pela escola. E ele crê que é necessário uma mudança por parte dos educadores, pois é preciso valorizar a bagagem de vida que o aluno traz. E cabe ao educador integralidade, compreensão, de forma integral, buscando identificar se o aluno tem necessidades, como é o nível de desenvolvimento do aluno, o seu físico, o seu emocional. E eu acho que tudo isso é muito importante para um professor saber. Muitos professores não sabem nem, por exemplo, se o aluno tem uma condição financeira boa, se o aluno passa por alguma dificuldade, se o aluno tem algum problema em casa. E eu acho que isso é muito importante a gente saber, porque a gente pode ajudar aquele aluno. A escola ela não tá só para impor e ensinar. Eu acho que a escola ela tá para ensinar não só o que se tá dentro de um livro, mas ela também tá para ensinar com amor, dando um apoio, estando ali para aquele aluno quando ele precisar. E o reconhecimento, né? Conhecer a realidade do aluno, como eu falei, da sua família. E a empatia é muito importante. Eu acho que isso faz parte de um combo de ser educador e de estar ali para educar, porque educar não é somente faz isso, isso e aquilo, é assim, é desse jeito, mas também tá ali para apoiar, para incentivar, para dar um abraço quando é necessário, quando o aluno precisa. A outra pergunta é: ao longo da história da educação, a escola tem se preocupado com a ética do gênero humano, tendo em vista estabelecer uma relação de controle mútuo entre a sociedade e os indivíduos pela democracia e conceber a humanidade como comunidade planetária? E a educação e a escola, historicamente, têm sim se preocupado com a ética de gênero humano, pois faz parte dos seus objetivos que se estabeleça através da democracia a ideia de comunidade planetária, o que nada mais é que todos os seres humanos partilharem dos mesmos valores de cidadania, e valores passados de maneira tão natural que a ética não precisa ser ensinada por lições de moral, apenas em uma convivência que as pessoas têm em viver em sociedade já é o suficiente para isso. A última pergunta é: estabeleça uma relação entre o papel do educador e os desafios indicados pelas fotos, de acordo com os princípios da ética. Nesse processo, as práticas pedagógicas exercem um papel essencial no sentido de propor mudanças na realidade e no estilo de vida dos jovens e crianças. Para uma educação ecológica, é preciso uma revisão no pensamento de nós como educadores e nossas práticas pedagógicas.
E para finalizar, eu queria deixar, o que eu aprendi com tudo isso, a minha conclusão. E como percebe Edgar Morin, na verdade, para mim, eu acho que isso é um fato, a classe escolar é uma entidade complexa que engloba uma variedade de disposições, sejam socioeconômicas até cultural. Então, é um local perfeito para se quebrar paradigmas e preconceitos, onde todos estão para aprender e ensinar, onde o aluno com dificuldades vai encontrar auxílio e a criança com deficiência vai ser incluída. O que tem mais condições não vai ser priorizado por essa questão, mas sim ele vai estar em um ambiente onde todos são iguais, onde todos estão lá para aprender a mesma coisa, onde todos estão com o mesmo objetivo que era aprender. Então, como diz Paulo Freire, se aprende na relação com o outro, no diálogo com o outro, na aproximação dele com o conhecimento do outro. Então, acho que diálogo é algo muito importante hoje em dia em uma sala de aula e em uma sociedade. Então, desde já eu agradeço, esse foi meu trabalho